Olá galera, tudo bem? Tocando os nossos estudos aí, continuando os nossos estudos, função do primeiro e segundo grau, estamos no início do ensino médio, muita coisa interessante, muita coisa nova aqui, muita coisa legal pra gente ver e exercícios cada vez mais interessantes. Então o que nós temos pra gente aí, ó? Função do primeiro e segundo grau aí, tá? Essa parte teórica eu disponibilizo para vocês, lembra o nosso combinado em relação a isso, tá? Então, mas eu vou fazer uma apanhada, uma leitura geral. A função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, gráfico que representa é uma reta, se o a é positivo, reta crescente, se o a é negativo, a reta decrescente. Quando o gráfico está abaixo do eixo x, a função é negativa, acima é positiva, e assim por diante. Função do segundo grau, isso aqui eu vou disponibilizar, tá, gente? O importante é a gente chegar nos exercícios e aplicar isso daí, pra gente não ficar com maiores delongas aí com teoria, e às vezes não precisa disso todo o embasamento teórico, visto que nós estamos em dicas quentíssimas para vocês se virarem aí. Então vamos aplicar as ferramentas com vocês. Então tá aqui a fórmula de Bhaskara, né? Delta, fórmula de Bhaskara. Função do segundo grau gráfica, uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima, se o a é positivo, com cavidade voltada para baixo se o a é negativo, tá? Lembra a equação do segundo grau, né, que eu falei a respeito das raízes, né? Se o delta é maior que zero, duas raízes reais distintas, então a parábola corta em dois pontos diferentes. Se o delta é igual a zero, as raízes são iguais, então a parábola corta em um único ponto. E se o delta é negativo, não tem raiz real, então a parábola não toca o eixo. Lembrando que ficou acima é positivo e aquilo que ficou abaixo é negativo. Para cima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x é negativo. Então tem a situação da concavidade voltada para baixo, um exemplozinho aí, mas vamos construir os exemplos juntos, tá? Vamos junto na construção dos exemplos que fica muito mais proveitoso, fica muito mais interessante para a gente isso daí, ok? Então, ó, vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e em muitas situações o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Então está aqui a função T em função de T, né? T maiúsculo em função de T minúsculo, igual a 7/5 de T mais 20 se o tempo estiver entre 0 e 100. Maior ou igual a 0 é menor que 100. Para tempo maior ou igual a 100 é 2/125 de T ao quadrado menos 16/5 de T mais 320. Onde o T maiúsculo é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e o T minúsculo é o tempo em minutos, decorrido desde o instante que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui pra gente, para ficar mais confortável pra gente escrever. Então, ó, uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius, ou seja, vai colocar a peça lá em 48 graus Celsius. Então, o tempo até atingir os 48 graus Celsius, a peça não estará lá. Então, 7/5 de T mais 20 igual a 48 graus Celsius. Vamos ver quanto tempo vai levar para atingir essa temperatura. Então, ó, 7/5 de T igual a 28. 5 está dividindo, então passa multiplicando. Então 7t igual a 140, né? Porque 5 vezes 20 dá 100, 5 vezes 8, 40, 140. E aí 140 dividido por 7 dá 20, 14 dividido por 7 dá 2, com 0 no final, 20 minutos. Certo? Ou seja, o forno já está a 48 graus Celsius, aí vai ser colocado a peça, tá? Reparem, tá, gente, que esse tempo aqui a peça não ficou dentro do forno, o forno estava... Quando a temperatura, né, ela vai ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius. Então, ó, vamos lá agora, vamos ver o tempo que vai levar para chegar em 200 graus Celsius. Então, essa peça vai ser colocada a 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. Então, ó, 2 sobre 125t ao quadrado
menos 16 quintos de t mais 320 é igual a 200 graus. Tirando esses 200 graus, dá 2 125 avos de t ao quadrado, menos 16 quintos de t, tirou 200 mais 120. Tirou 200, deu zero. Para melhorar a nossa vida, tá, gente? Eu vou multiplicar todo mundo por 125. Gente, tem que multiplicar a equação inteira. Você não vai escrever isso no dia da sua prova. Eu estou montando aqui bem passo a passo para ficar bem claro para vocês o que eu estou fazendo. Eu multipliquei o primeiro elemento, estou multiplicando o segundo elemento e estou multiplicando o terceiro elemento. Tá? E aí tem que multiplicar o lado de lá também, lógico, tá? Por quê? Porque senão você altera a igualdade. É que vai multiplicar por zero, se você esquecer isso não ia ter problema algum. Mas cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Quando você vai multiplicar uma equação por algum número diferente de zero, você tem que multiplicar todos os elementos. Ó, 125 simplificou esse 125, por isso que nós multiplicamos por ele. 125 dividido por 5 dá 25. Tá vendo que sumiu as frações? Vamos calcular esse resultado e ali vai dar zero. Então, ó, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, ó, aqui sobrou para a gente 2t ao quadrado menos 25 vezes 16. Como 16 é 4 vezes 4, 4 vezes 25 dá 100. Multiplica por outro 4 dá 400. Então, vezes 400t mais 125 vezes 120. Eu vou armar essa continha aqui para às vezes não incomodar. Tem gente que às vezes vai fazendo conta de cabeça em todas as maneiras, tem gente às vezes que confunde um pouco. Então, ó, 125 vezes 120. Poderia 125 vezes 100, certo? E depois 125 vezes o 20, aí você soma os dois resultados. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Somando isso aqui, ó, deu 0, dá 10, vai 1, 2, 4, com mais 1, 5. E aqui 1. Abaixando o 0, abaixa o 0, 15 mil. Mais 15 mil. Isso daqui é igual a 0 vezes 125 dá 0. Dividindo todo mundo por 2, nós ficamos com t ao quadrado menos 200t mais 7.500 igual a zero. Por que isso aqui é legal chegar no t ao quadrado, o coeficiente C1, o AC1? Porque dá para usar aquela relação de soma e produto. Tá? Então a soma é o coeficiente do grau 1, no caso aqui coeficiente do t com o sinal trocado, então a soma tem que dar 200 e o produto igual a 7.500. Tá? Então nesse caso nós temos dois resultados possíveis. Então você tem o primeiro tempo que vai dar 50 ou um segundo tempo que vai dar 150. Porque ó, 50 mais 150 dá 200 e 50 vezes 150 vai dar 7.500. Não está conseguindo fazer por soma e produto um resultado desse? Aplica a fórmula de Bhaskara, tá? Vai perder um pouquinho mais de tempo, mas você vai chegar no mesmo resultado. Agora vamos interpretar o seguinte, esse t igual a 50 minutos, ele não serve para a gente, porque nós estamos usando uma função que era definida para um tempo maior ou igual a 100. Então para a gente, nessa situação aqui, ó, esse t igual a 50 não serve para a gente, ele não convém. Então o tempo que nós temos aqui, a conclusão que nós chegamos aqui no T2 é de 150 minutos. Só que repara o seguinte, o forno demorou 150 minutos para chegar a 200 graus Celsius. Só que a peça foi colocada, a pergunta é a permanência da peça no forno. Então a peça ela só foi colocada no forno a hora que o forno estava a 48 graus Celsius, ou seja, depois desses 120 minutos. Então a peça, na verdade, ela ficou lá 150 menos aqueles 20 minutos que o forno estava esquentando. Tá? Então a peça ficou lá 130 minutos dentro do forno. Tá aqui a alternativa D. Repara agora a construção é outra, ensino médio é outro. Viu que em funções tinham coisas mais rápidas, coisas rápidas também. Mas tem algumas questões do ensino médio que vai ter uma cobrança maior de vocês, tá? Então, fica tranquilo, vamos dar conta de fazer. O importante é, vai treinando. Soma e produto. Não está conseguindo fazer por soma e produto, gente? Aplica a fórmula de Bhaskara que o resultado, com certeza, é o mesmo. Você vai chegar no mesmo resultado.
Avançando lá, então, ó, o saldo de contratações no mercado formal no setor varejista na região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponho que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Tá? Se quiser destacar aqui, ó, 6 primeiros meses do ano. Considerando-se Y e X, considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses ou seja, a função. Então a função y vai ser igual a quanto? Então, ó, y vai ser igual a... Então reparem que ele quer contar a partir de janeiro. E aquele valor que nós temos, ó, 880.605, ele já tinha somado essas 4.300 vagas. Então nós temos que descontar para ver quanto que tinha em janeiro. Ok? Mas o que vai acontecer aqui, ó? 4.300 vagas por mês, tá? Então os meses nós estamos chamando de X menos 1, que nós estamos descontando esse mês de janeiro que já estava embutido naquele resultado ali. Então vamos lá, então Y é igual, ó, não está muito apto à conta de cabeça, não tem problema, vai no seu cantinho, faz o seu rascunho ali, 4.300, então aqui dá 5, aqui dá 0, aqui dá 3, aqui fica 7, ali dá 10, então 10 tira 4 dá 6, e aqui abaixa o 7 e aqui abaixa o 8. Então Y é igual a 876.305 mais aqui 4.300 vezes x dá 4.300x. 4.300 vezes menos 1 dá menos 4.300. Ou seja, precisamos tirar aqui 4.300 ainda desse valor. Então aqui fica 5, então aqui uma subtração, aqui outra subtração. Aqui 0, aqui zerou, aqui ficou 2, aqui abaixa o 7 e aqui tem o 8. Então y é igual a 872.005 mais 4.300x, certo? Então, gente, ó, essa daí é a expressão que representa essa variação, que relaciona as quantidades aos meses, certo? Gente, ó, presta atenção o que foi uma função do primeiro grau. Essa expressão algébrica representa uma funçãozinha do primeiro grau, tá? Já na sequência, no exercício anterior, nós tivemos um exercício que tinha função do primeiro grau e função do segundo grau juntos, tá? Mas vamos tocando, vamos ficar focando nesses exercícios aí, função do primeiro e função do segundo graus. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de 750 reais, mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. Então, se ele não vendeu nada, R$750. Se ele começou a vender alguma coisa, R$3 por produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, tá, sua comissão passa a ser de R$9 para cada produto vendido, a partir do 100º, presta atenção aqui, produto vendido. Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos gente, ó, o salário dele, se ele não vender nada, é de R$750. Então o gráfico, a gente tem que notar aqui que o gráfico tem sempre que partir de R$750. Todos estão partindo de R$750, então isso não anulou nenhuma das alternativas para a gente. Até 100 produtos, tá? Então até 100 produtos, vamos ver o salário aqui, até 100 produtos. Como é que funciona? Vai ser R$750 mais 3 vezes o número de produtos que ele vendeu.
certo? Então, ó, vamos pensar no salário dele para 100 unidades. Então, ó, 750 mais 3 vezes o 100. Dá 300, então o salário dele até 100 unidades. Né? Lógico que isso aqui está crescendo gradativamente. Tá? Então, se ele vender uma unidade é 753, se ele vender 2 unidades, 756. Se ele vender 100 unidades, 300 mais 750 vai dar 1.050. Ok? Então, ó, isso aqui já está falando que o gráfico, o salário dele é constante e não é constante. Está falando que é constante e não é constante. Então, para 100 unidades, 1.050. Então, a gente já pode ir vendo aqui, ó, tá vendo? 1.050 é um pouco mais que 1.000. Então, ó, para 100 unidades, aqui está dando mais de 1.500. Então, essa alternativa também é absurda. Para 100 unidades está dando um pouquinho mais que 1.000, está coerente. Para 100 unidades está dando um pouquinho mais que 1.000, está coerente. Então vamos lá, vamos para outra informação do enunciado. Agora para o salário dele, acima de 100 unidades. Tá? Vou colocar aqui no caso, aqui, ó, 200 unidades, que é onde o gráfico está mostrando para a gente. Então, para um salário de 200 unidades, o que vai acontecer? Ele vai estar ganhando esses 1.050, por quê? Porque se ele está chegando a 200 é porque ele já vendeu aquelas 100. E isso aqui ele só vai ganhar agora esses R$9 a mais a partir do 100º, porque os 100 primeiros produtos foram pagos aqui. Então, ó, mais R$9 que multiplica N menos 100, porque eu já tenho 100 produtos pagos aqui nesses 1.050. Então, cuidado, tá? Então, ó, vamos lá. Salário de 200 vai dar o quê? 1.050 mais 9 vezes N dá 9N e 9 vezes 100 dá 900. O que você fez aí, Carlos? Fiz a distributiva, ok? Então, ó, salário para 200 unidades, então, ó, 1.050 menos 900 dá 150, mais 9N. Vamos substituir o 200 aqui para a gente definir qual dos dois gráficos serve? Na verdade, já dá para a gente matar por lógica, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Então, 150 mais 9 vezes 200. Então, ó, salário para 200 unidades vai dar 150 mais 2 vezes 9, 18. Então, isso aqui dá 1.800. Então, o salário para 200 unidades vai dar R$1.950, quase R$2.000, certo? Então, ó, aqui, ó, ele vai, ó, só até os 1.500, então isso aqui está errado. E está errado por duas maneiras, porque é como se fosse constante o crescimento do salário dele. Não é constante. Por quê? Porque aumenta um pouquinho no primeiro texto, depois começa a aumentar bastantão, certo? Então o gráfico correto é o gráfico da alternativa E. E repara aqui em 200, como ele está chegando ali quase perto dos R$2.000, que é os R$1.950 que você calculou aqui. Certinho? E esse aqui já são funções do primeiro grau. Análise de função do primeiro grau, que são retas, no caso aqui, dois estilos de reta. Uma que cresce um pouquinho menos, depois outra que cresce um pouquinho mais. Tá bom? É isso aí, vamos lá. Vamos em frente, vamos ver o que temos pela frente. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Então tá a figura aqui do lado. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei de formação. F de x é igual, já vou ficar com essa informação aqui, ó, F de x é igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Então, ponto C é isso daqui, que é a altura do líquido. Sabe-se que o V, o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X. Essa informação é importantíssima. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Por que ela é importantíssima, gente? Porque ele está falando o seguinte, se ele está falando que o vértice está em cima do eixo X, significa que tem uma única raiz real. Se tem uma única raiz real, lembra que eu chamei a atenção de vocês desde a equação do segundo grau. Se ele tem duas raízes distintas, o delta é maior que zero. Se ele tem duas raízes iguais ou uma única, que pode ser contado como uma única, é porque o delta é igual a zero. Porque na fórmula de Bhaskara, a raiz quadrada de zero é zero. Somar zero e subtrair zero não muda nada, por isso que elas ficam iguais.
E aí, se não tem raiz, o delta é menor que zero. Então, essa informação aqui ela é importante, gente. Por quê? Porque ela garante que o delta é igual a zero. Ou seja, delta é igual a zero. Então, aquele lance lá, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Quem que é o b? Então, é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é 3 sobre 2 e o c é a própria letra c. Isso aqui tem que ficar igual a zero. Tá? Então, menos 6 ao quadrado dá 36. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2 dá 6. Então, menos 6c igual a zero. E aí você pode somar c e c dos dois lados, né? O que você achar melhor, vai da sua criatividade, né? E aí você pode inverter a igualdade sem prejuízo algum. 6 vezes quanto vai dar 36? É só pegar o 36 e dividir por 6 que vai dar 6, exatamente. Ou seja, a altura do líquido em centímetros é 6, ou seja, 6 centímetros é a alternativa E. E esse conceito é muito importante. Então, gente, por favor, né, uma única raiz, delta igual a zero. Duas raízes distintas, delta maior que zero. Não tem raízes reais, delta menor que zero. Essa informação, fica com essa informação guardadinha aí, mas está no material que eu vou apresentar para vocês. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH igual a menos H quadrado mais 22H menos 85. Eu já vou guardar essa informação aqui nos nossos rascunhos, aqui nos nossos cálculos. TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Gente, ó, o A é negativo, ó, é menos, tá vendo? Ó, o coeficiente do grau 2 é negativo, significa que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, pode ser que ele vai falar pra gente a respeito de ponto máximo, ponto máximo. Tá? Por quê? Porque a concavidade voltada para baixo, ela tá aumentando, depois consegue diminuir. Depois ela volta a diminuir. Tá? Então a gente tem que ficar atento. Toda vez que você lê uma função, você já tem que ter ideia do que tem acontecendo. Você já tem que estar formulando essas ideias na sua mente. Em que a H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ou seja, quando a estufa está na sua temperatura máxima, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então, gente, eu quero a temperatura máxima. Eu não quero saber que horas isso vai acontecer. Então, gente, ó, o vértice da parábola, gente, todo ponto no plano cartesiano, ele é escrito, qualquer ponto no plano cartesiano, ele é escrito através do par ordenado x e y. No caso, o vértice de uma parábola, ele é escrito pelo x do vértice e o y do vértice. Tá? No caso, como é que eu acho o x do vértice? O x do vértice você acha através da expressão menos b sobre 2a. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Nesse caso, o que ele está perguntando? Isso aí também está no material de vocês, tá, gente? Mas tá aqui o comentário. O que ele está perguntando? Se ele perguntasse a que horas vai atingir, então ele está perguntando o x do vértice, porque o h está falando as horas. Tá? Agora, se ele pergunta a temperatura máxima, como a temperatura está em função das horas, ele quer saber o y do vértice. Tá? Então é isso que ele está perguntando. A temperatura máxima, então eu vou colocar aqui, ó, T máximo é igual ao y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então vamos lá, então vamos ver, a temperatura máxima vai dar menos delta. O que é delta? B ao quadrado, já vou substituindo. Então, B ao quadrado, então 22 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 85. Esse é o delta, dividido por 4 vezes o A. Quem é o A? É o coeficiente do H ao quadrado, o coeficiente do grau 2, que é menos 1. Então vamos lá, temperatura máxima vai ficar igual a menos, vamos ver aqui, ó,
22 ao quadrado vai dar 484, tá? Aqui menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, vezes 85, multiplicar por 4, como 4 é 2 vezes 2, é só você multiplicar por 2 e depois multiplicar por 2. 2 vezes 85 dá 170, vezes 2 novamente dá 340. Dividido por 4 vezes menos 1 dá menos 4. Repara que eu já posso fazer um jogo de sinal aqui, tá, gente? Posso fazer um jogo de sinal aqui, ó, porque ó, menos com menos virou mais. Ok? Vamos ver o resultado numérico nosso lá. Então tá aqui, ó, temperatura máxima é igual a 484 menos 340, 400 menos 300 dá 100. 84 menos 40 dá 44, dividido por 4. A mesma coisa, né? O 4 não é 2 vezes 2? Então dividir por 4 é dividir por 2, dividir por 2, ou seja, a metade da metade. A metade de 144 é 72, tá? A metade de 72 é 36, ou seja, a temperatura máxima 36 graus Celsius. E aí, procurando 36 graus Celsius, você verifica que o 36 ele é maior que 30, maior ou igual a 30 e menor ou igual a 43, ou seja, a temperatura é considerada como uma temperatura alta. Tá aí o trabalho em cima de uma função do segundo grau envolvendo o vértice da parábola. No caso aqui ele pediu o y do vértice menos delta sobre 4a, mas tá aí a dica de quem é o x do vértice menos b sobre 2a, se precisar. Vou dar uma pausa por aqui, dar aquela descansada, aquela respirada, aquela esticada no corpo e a gente volta na sequência, a gente volta, tá? Com mais uma bateria de exercícios de função do primeiro e segundo grau para a gente ir avançando cada vez mais. Bons estudos! Até daqui a pouco, hein, galera? Dá uma descansadinha aí, dá uma espreguiçada e até já já. Valeu, gente! Tudo de bom, até mais!